Oi, pessoal, bom dia! Estamos aqui ao vivo mais uma vez. Puxa vida, ele também não vai funcionar? Peraí, que a tia tá enrolada aqui no Facebook, hein? Peraí. Acho melhor desligar e ligar, porque fica gastando do tempo de transmissão. Entendeu? Não, fica tranquilo. Pronto, ó, já estamos ao vivo. Ok, estamos ao vivo já para a nossa live semanal, né? Então, o nosso programa Conversando com Quem Entende, chega pertinho para você aparecer, ó. Isso. Nossa live Conversando com Quem Entende. Hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Gláucia Abreu, professora de Educação Física. Vamos falar um pouquinho sobre os hormônios da felicidade. Então, aqui estamos no Instagram e ali estamos no Facebook, tá bem? Seja bem-vinda, Gláucia. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, o prazer é meu. Então, vou pedir que você comece se apresentando. Então, meu nome é Gláucia, já tenho alguns anos de profissão, já tenho aí 14 anos atuando como professora. E o objetivo hoje é justamente a gente falar do que é importante nesse momento em relação ao que acontece, a questão hormonal, ao que acontece com a gente nesse período turbulento que a gente está vivendo, né? E de que forma a gente pode driblar isso de maneiras saudáveis, né? E aí eu vim como convidada da queridíssima Priscila e tá ajudando, trazendo um pouquinho mais de informação que seja útil nesse momento, tá bom? Isso. E aí a Gláucia vai trazer um pouquinho também sobre o que a neurociência tem a nos ensinar, né? O que a neurociência pode contribuir pra gente nesse momento. Pode falar. Então, o que acontece? O nosso corpo, a gente já dizia Darwin, né? Nós somos seres adaptáveis. Então, o ser humano, ele é o ser pronto para qualquer tipo de transformação. Ele é pronto para qualquer tipo de adaptação. E aí, esse momento, como o Darwin dizia, como ele trouxe a teoria da evolução, ele justamente mostra que a gente pode estar criando alternativas saudáveis, a gente pode estar escolhendo essas alternativas, nem sempre assim, eu não gosto disso, mas esse é o momento de você criar, esse é o momento de se adaptar, esse é o momento de você olhar para si e escolher se cuidar, né? Então, nós estamos aqui para isso. E Albert Einstein, né, já dizia, mais importante do que o conhecimento é justamente o que fazer com esse conhecimento, né? É a gente aplicar a sabedoria a partir do que a gente conhece. Então, não só a gente tem vários canais aí falando para fazer 1000 coisas, né? Tanto da atividade física quanto outras questões. Mas o que eu posso fazer com aquilo? Será que eu estou entendendo o que eu estou fazendo com o meu corpo? Por que eu estou fazendo aquilo? O que eu estou trazendo de benéfico a partir daquela informação que está sendo passada, aquele conhecimento que está sendo passado? A gente vai fazendo várias aulas automáticas, mas por que eu estou fazendo essas aulas automáticas? Só para preencher minha mente? Não, então vamos entender o porquê que a gente faz isso e o que realmente traz de benefício a partir do que a gente faz. E não esse momento não é o momento de seguir o bolo. É o momento de fazer escolhas, mas fazer escolhas conscientes, inteligentes, não assim, não gosto disso, não, tira o não. Vamos começar a abrir a mente, vamos começar a se entender e a se respeitar de maneira que a gente passe por essa fase de uma forma mais leve, de uma forma mais sábia, que a gente consiga crescer e melhorar como seres humanos nesse período. Então, não é só seguir o fluxo, né? Mas fazer escolhas inteligentes e de acordo com o que é melhor para você, né? Exatamente. Dentro dos seus gostos, dentro das suas necessidades físicas, né? Que cada um tem uma necessidade. E aí, assim, uma outra coisa também interessante da neurociência... As alunas chegando. Legal. Uma outra coisa interessante também da neurociência
é a questão da gente poder fazer conexões, novas conexões cerebrais, quando a gente faz um aprendizado de uma coisa nova pra gente, né? Então, quando a gente aprende uma língua nova, um jogo novo, quando a gente faz uma atividade que a gente não fazia antes, a gente proporciona novas conexões cerebrais, não é isso? Exatamente. A Priscila fala com propriedade que ela tem a formação de psicóloga também. Gente, eu tô aqui como agente de viagens, entrevistadora da Lenha Tour, mas eu sou psicóloga, né, pra quem não sabe, então por isso, como psicóloga, eu tenho um pouco de conhecimento de neurociência também. Bacana. Então, assim, o interessante é a gente conseguir aplicar, porque nesse momento, o que a gente tem que pensar? É um momento que ninguém nunca viveu, né? Pelo menos assim, as gerações, a gente não viveu isso, ou então se viveu em outro país, enfim, mas dentro da nossa realidade está sendo novo para todo mundo. Então a gente tentar estabelecer novas conexões, se a gente buscar dentro, por exemplo, da atividade física, como que a gente pode buscar dentro da atividade física isso? A gente precisa realmente dar novos desafios para o nosso corpo. E como que a gente dá novos desafios para o nosso corpo? A gente fazendo atividades novas, a gente adequando a partir do que a gente aprende, novas assimilações. O que acontece? Eu continuo atendendo, né, alunos particulares, e a gente fazer as chamadas de vídeo, como são importantes a gente ter essa troca, né? Que quando a gente tem essa troca, a gente consegue ter a liberação do hormônio ocitocina. O que acontece? A ocitocina, ele só é liberado a partir das conexões físicas, a partir das emoções, a partir dessa troca afetiva mais incidente. E com essa troca na imagem, a gente consegue atingir esse hormônio. E além da ocitocina, que a gente precisa, que é um hormônio de felicidade, se a gente pensar nas atividades que a gente faça ao ar livre, ok, não posso sair. Se eu sair todo dia, já pensou se todo mundo pensar, eu vou correr todo dia, vou todo dia pra praia. E aí? Aí todo mundo tá indo. Então, assim, já tá fugindo do que é a informação consciente do que a gente precisa. Então, vai pro terraço, vai pro play rapidinho, vai pra sua varanda, vai pra janela aberta com sol, porque a luminosidade, ela já age de forma a eliminar qualquer incidência de estado depressivo. A luz tem esse poder. Além de, ao ar livre ou ambientes mais abertos, ou você deixar a luz entrar dentro da sua casa, você já consegue também sentir essa sensação de pertencimento, que é importante também. Peraí que você tá atropelando minhas perguntas. Glaucio já tá adiantando a entrevista toda, entendeu? É muita informação. É muita informação, vamos com calma. A nossa ideia, a princípio, foi o seguinte, porque nesse momento que a gente está em isolamento social, o que está acontecendo? Nós temos a produção de hormônios no nosso corpo, hormônios que são importantes para o nosso bem-estar físico, emocional, para a nossa saúde, né? Não só física, como mental. E aí, esses hormônios a gente pode obter de várias maneiras. A gente pode obter esses hormônios com uma alimentação, né? Tá aí a mulherada que não me deixa mentir, que a gente é louca por um chocolatinho, que o chocolate, aí todo mundo, é um conhecimento assim mais geral, que todo mundo conhece, que o chocolate vai liberar a serotonina, que é o hormônio do prazer, né? Então, muita gente procura o chocolate, que é aquela busca pelo prazer imediato. Beleza. Uma outra forma da gente liberar os hormônios é nos relacionamentos interpessoais. Então, quando a gente abraça uma pessoa, a gente libera uma série de hormônios. No relacionamento sexual, a Glaucia falou aqui da ocitocina. A gente tá aí com a nossa psicóloga, Cris, tá online. A Cris também pode Cris! A Cris também pode estar aí contribuindo. Então, no relacionamento sexual, a gente também libera os hormônios, né? A ocitocina, por exemplo, ela é liberada após, a mulher libera ocitocina após o relacionamento sexual, que faz com que ela queira ser tocada. Então, muita gente que mora sozinha, que não tem namorado, que não tá, que tá Nós privado, moramos sozinhos, né, amiga? Que tá privado aí do seu relacionamento sexual também,
que não está tendo, por exemplo, liberação de ocitocina pelo sexo, que não está tendo liberação desses hormônios com um abraço, com troca, né, de energia, com troca em grupo, de estar se relacionando, de sorriso, troca de olhar, como a Gláucia falou, quando você olha para outra pessoa, você libera o hormônio. Então, a nossa primeira ideia da Gláucia tá vindo aqui falar pra gente é assim, de que maneira a gente pode ir em casa, cada um na sua casa, com a atividade física, a gente pode estar produzindo esses hormônios. É isso, Gláucia? Sim. Então, que hormônios? A minha primeira pergunta, antes de você já sair falando um monte de coisa, seria assim, que hormônios a gente poderia estar liberando com o auxílio da atividade física? Você já falou aí da ocitocina. Sim. Você entrou no ponto, né, e chegou a falar da questão do chocolate, da questão alimentar. A dopamina, ele é um hormônio que é liberado a partir de aquela necessidade que você tem de atingir o prazer a curto prazo, né? E aí, o que acontece? É o que mais está acontecendo com as pessoas nesse momento. Elas estão liberando dopamina, mas elas estão prejudicando a questão da saúde física, a questão da saúde no sentido metabólico. Por quê? Elas vão buscar a bebida alcoólica em excesso, elas vão buscar alimentação gordurosa, alimentação hipercalórica em excesso. E aí, elas vão liberar dopamina direto, só que aí ela vai ter vai ser momentâneo. Mas depois, o efeito reverso disso é muito ruim, porque ele deprime, entendeu? Se ela for buscada em excesso, ela vai deprimir. Então, o que acontece? Uma forma de você buscar dopamina de maneira saudável é você se exercitar. Não importa o tipo de exercício físico, mas qualquer tipo de exercício você vai conseguir, principalmente se for um exercício em forma de desafio, alguma atividade nova. Não necessariamente qualquer tipo de atividade nova que você busque se empenhar a fazer vai te trazer esse retorno de dopamina, que é também um hormônio de felicidade, mas que se você buscar de outras maneiras, que é no senso comum que as pessoas mais fazem, vai prejudicar a longo prazo, e não necessariamente a longo prazo, mas à frente, porque vem um estado depressivo logo depois. Isso tudo a neurociência explica de forma bem minuciosa, que a gente não vai entrar nesse ponto tão minucioso, até porque não é essa linguagem, a gente não precisa, a gente precisa de uma linguagem mais informativa. E aí, falamos da dopamina, a gente pode falar também aqui de que maneira que a gente libera a endorfina que é tão falada, que é tão conhecida, tão famosa, né? A endorfina, ela vem a partir, assim, de tudo que você consegue ter essa troca, né? Ela vem, você libera a endorfina quando você consegue... Tá conseguindo? Tá. Tô só olhando os não comentários. Não, né? Não. Se tiver alguma pergunta... Se tiver pergunta... Porque... Pessoal, se tiver pergunta, pode colocar aí que eu passo pra Gláucia, tá? Eu tô dando uma monitorada aqui. A idade não tá me permitindo, e meu óculos que eu tenho que fazer novo não tá Enfim, então assim, a endorfina ela é liberada a partir de qualquer atividade que você faça, que você estimule novas conexões, que você estimule novas habilidades, e aí a endorfina ela é liberada a partir do momento que você consegue se propondo a fazer coisas novas, a liberar essas novas conexões. E aí é uma estratégia você fazer até aí vem a serotonina, porque assim, na verdade, esses hormônios, eles têm uma ligação muito forte. Por exemplo, à medida que você aumenta dopamina, você aumenta a serotonina junto. Elas estão totalmente interligadas, né? E já a serotonina é aquele hormônio da aceitação, é o hormônio da autoestima. Então, por que a gente precisa dessa troca? Não adianta a gente só fazer sozinho, e sim a gente trocar, a gente receber feedback. Por isso que o professor ele é tão importante. O professor ele não tem como ser substituído pela máquina. Você precisa sim ter essa troca, você precisa ter o feedback, você precisa ter a orientação,
Você precisa ter aquela consciência. Na verdade, a dopamina que traz o lado da atenção. Quando você se concentra em uma atividade, aí você libera a dopamina. Já a questão de você estar buscando atividades novas, já é a serotonina junto com a endorfina. Então, por que é importante, por exemplo, você nesse momento, você realmente não precisa da academia. Você precisa realmente conhecer-se, ter alguém que oriente esse conhecimento do corpo mesmo e fazer atividades de peso livre, peso corporal, é o que traz mais benefícios, sim. Porque você começa a ter uma consciência maior, você pensa no sentido de atenção para aquela atividade, você vai se preocupar com várias questões de postura, de equilíbrio. E aí, essas atividades são benéficas porque elas vão fazer os hormônios serem liberados numa intensidade muito maior do que até se fosse dentro de uma academia. Só que para isso vocês precisam de orientação, vocês precisam ter esse retorno. Esse retorno também faz parte. Você vai liberar a ocitocina, você vai liberar a dopamina, porque tem que existir a troca. Então não adianta você fazer 300.000 aulas, todas as atividades e não ter um feedback disso. Você não ter uma resposta se você está fazendo correto ou não. Aí entra o Albert Einstein, como eu falei lá no início. O conhecimento não é nada se você não entende sobre o que você está fazendo. Então vamos agir com sabedoria. Vamos buscar a profundidade daquilo. Por que eu faço aquilo? O que traz de benéfico? Então, assim, tô defendendo a bandeira, assim, dos professores e de ser atuante. Não sair naquela coisa automática de sair fazendo várias atividades e sem propósito. Então vamos tentar buscar o propósito e buscar o retorno, porque isso sim é mais saudável. E aí, eu acho que eu já falei demais, vamos lá. Não, legal, porque essa era uma dúvida minha, né? Inclusive, realmente, eu tenho visto aí uma enxurrada de aulas, um monte de professor dando um monte de aula, e eu mesma sou uma pessoa que eu fico um pouco perdida. Eu não sei Produz mesmo. um estresse. Fico... Isso tudo, sim. Mais um ponto que ela falou. É verdade. Tudo que a gente precisa evitar nesse momento é picos de estresse. Na verdade, assim, a atividade física, ela libera o cortisol. E aí, assim, em medidas controladas, né? Por que a gente está recomendando não fazer, pessoal da maratona, não fazer treinos de alta intensidade, de grande volume? Porque libera o cortisol em altas quantidades e produz um estresse muito grande. Então, assim, a gente precisa de pequenos picos de cortisol para a gente ter essa sensação de bem-estar. E aí o que acontece? Se a gente produz mais estresse, caramba, o que eu vou fazer? Queria fazer várias atividades ao mesmo tempo, várias aulas, várias lives. Não se cobra, porque isso vai produzir um cortisol em nível mais alto e isso aí não vai ser nada benéfico para a sua saúde. Outra coisa, evitar a informação negativa, evitar ficar vibrando. Você tem que buscar um canal de informação? Sim, mas não buscar vários canais de informação, que aí você, daqui a pouco, você está começando a vibrar mais na notícia negativa do que o que tem de positivo e o que você pode transformar a partir daquele momento, que é sempre crescimento. Tudo que a gente está vivendo é crescimento, não é, Priscila? Sim, com certeza. E tenta buscar, tenta filtrar, tenta ter uma informação útil, inteligente e sem essa cobrança, né? Porque tudo que for produzir estresse não é legal, retorna de maneira negativa, retorna ansiedade e aí não é bacana. Então, por exemplo, uma pessoa que... Porque assim, eu acho que quem já estava fazendo alguma atividade física, no caso, pelo que a Glaucia está falando, o recomendável é que você procure o seu professor, né? Com quem você já estava com quem você já estava fazendo a sua atividade. Mas no caso, quem não estava, como ou eu, né? Ou de forma né? generalizada ou de forma minuciosa também. Se você tem a possibilidade de estar contratando o professor para ele te acompanhar, contrate o professor de confiança, o professor que você se sinta motivado, entendeu? E se você está fazendo de forma genérica também, nessas várias alternativas, faça, mas faça de maneira consciente. Busque o porquê você está fazendo aquilo, busque o entendimento, busque uma autocorreção, entendeu? Não fique na superficialidade, vá a fundo nisso. É importante você se aprofundar. Show, muito legal. Então, minha pergunta era essa, que tipo de exercícios, né? Você falou que qualquer exercício pode estar nos ajudando a estar produzindo esses hormônios, né? Esse momento é o momento de conhecer, né? De você buscar também, aproveitar
e buscar novas alternativas. E acho que também, conforme for experimentando, se perceber, né? Sim. Faz atividade física e se percebe. Pra sentir o seu próprio corpo, como você se sentiu depois de fazer atividade física, né? Tem uma pergunta aqui da Cris. E os aplicativos interativos de atividade física, é funcional? A gente podia até falar da Bodytech, né? Que é onde você trabalha, né? Isso. A Bodytech, ela deixou aberto, né, o aplicativo, é bem interessante. É uma alternativa excelente. O que eu falo, busca uma orientação de profissionais. O que acontece? Existem muitos blogueiros aí que fazem aquelas séries automáticas que muitas vezes eu vejo nitidamente o exercício está incorreto, a postura está incorreta. E aí você vai reproduzindo, mas assim, não é bacana. Você não sabe a história daquela pessoa não sabe que a tá história ali, né? daquela pessoa. Você não sabe que aquela pessoa é um profissional. Uma coisa se ele tá cadastrado no conselho, como é que é o nome do conselho? E muitos não são. Pois são simplesmente pessoas que praticam atividade física e fazem aquela série ali pra você reproduzir. Então, o da Bodytech é o BT o Fit. Professor da aula. Tá? O BT Fit, você baixa o aplicativo, você tem a certeza de que são profissionais cadastrados, regularizados. Sim. E aí você tem uma série de atividades, de aulas, yoga, balé fitness, ginástica, uma série de pilates, uma série de tipos de aulas sequenciadas de acordo com o nível da pessoa, você de escolhe, né? De habilidades. E aí você pode escolher uma e seguir ali naquela aula, né? Aproveita que tá gratuito, tá aberto aí nessa fase que a gente tá passando, a Bodytech abriu, né? Isso. E é um aplicativo de confiança. Eu já tinha até indicado antes mesmo, tinha publicado aí na Linha Tour, porque eu acho que é questão de saúde pública, sim, né? Então, é uma informação importante. E é interessante, mesmo você nesses aplicativos, buscar um retorno de profissional, entendeu? Buscar até, poxa, o que você acha? Você conhece um professor de confiança? Ele dá uma orientação sobre aquilo, entendeu? Não simplesmente... Principalmente, a nossa preocupação também são pelas pessoas que nunca fizeram nada e querem fazer. Então, é importante ter essa orientação, é importante ter uma graduação, respeitar uma sequência pedagógica mesmo, né? Pra você evoluir bem, pra você não se machucar. Esse período não é período de se machucar. Na verdade, nunca é. Mas não é um período da gente... Não é o período de ir para o hospital agora, né, gente? Exatamente. Não é um período. O coronavírus tá lá, né? Da gente promover outras dores maiores. Se é para vencer dores, vamos vencer liberando endorfina, porque a endorfina também, ela é uma morfina natural do corpo. Então, ela faz com que a gente elimine as dores sociais, até os estresses do dia a dia, qualquer estresse emocional, pessoal, qualquer coisa que você... Quando você faz atividade física, você libera endorfina e você consegue eliminar essa dor social mesmo. Por isso que dá essa sensação de bem-estar. É muito além da questão da dor física, do estresse físico, e sim a dor social. Então a endorfina, ela tem esse poder, ela é uma morfina natural para o nosso corpo. E a atividade física, ela traz esse benefício. Então, como é importante a gente tá colocando atividade física dentro da rotina diária, sabe? Que seja um pouquinho, que seja um boom aqui, como eu tô jogando um desafio para vários alunos que já são meus. Alguns alunos pessoais estão fazendo também. Eu continuo acompanhando. Explica isso que o pessoal não sabe. Explica o que você tá fazendo durante essa quarentena. A Glaucia tá aí com uma proposta legal, né? Aliás, pessoal aí da Linha Tour, sigam a Glaucia. Fala aí primeiro. Calma, uma coisa de cada vez. Primeiro, sigam a Glaucia nas redes sociais. A gente junta muito. Glaucia, assim, como é que acha você nas redes sociais? Glaucia Abreu, é isso? Glaucia Abreu, tudo junto, 2 A's. Glaucia com Abreu, tá? Isso. Primeiro, achem a Glaucia nas redes sociais. Clica lá para acompanhar a Glaucia. E aí a Glaucia, nessa época aí de quarentena, ela tá com um desafio aí pro pessoal que acompanha ela, pros alunos. Explica aí, Glaucia, como é que você tá fazendo esse desafio? Então, semanalmente eu tô criando um desafio, que é uma forma das pessoas manterem... Eu já tenho essa diariamente, relação... né? Diariamente. Por dia, né? Por dia. Eu já tenho, assim, eu tenho um público muito grande de alunos, eu gosto de trabalhar no coletivo. Além de estar atendendo os meus alunos pessoais, assim, por vídeo e estar acompanhando à distância,
Eu tô lançando o desafio como uma estratégia das pessoas manter aquele compromisso. O desafio em si, ele faz liberar endorfina, ele faz liberar serotonina, ele faz liberar dopamina e ele faz liberar ocitocina a partir do momento que eu tenho esse contato e essa coisa afetiva de motivação. Então, todos esses hormônios ligados, eu consigo estar atingindo o grau de tipo felicidade diária que a gente precisa nesse momento, que é um momento muito delicado para todos nós. Ih, caramba! Vai ter uma foto! Olha, só a Priscila pra me fazer vencer, hein? Pra estar aqui ao vivo, em câmeras. Gente, eu tô fazendo isso com todo mundo, tá? Porque esse meu programa, Conversando com Quem Entende, já é uma ideia antiga. Gente, sigam Lenha Turismo. Né? Já é uma ideia antiga de fazer essa entrevista, mas era um programa gravado. E aí eu tô agora fazendo ao vivo, que é uma oportunidade da gente estar aí aquecendo os nossos corações, a gente tá pertinho, podendo ter oportunidade de tirar dúvida com os profissionais, né? E é um monte de amigo, lógico, eu tô primeiro chamando os meus amigos, as pessoas que eu gosto, que eu confio, que eu conheço o trabalho, que são profissionais excelentes e que... Minha aluna! E que... Não sou amiga, minha aluna. E outra coisa, são pessoas que que estão a primeira vez, a Gláucia tá aqui enfrentando uma barreira, que ela tá falando pra vocês, né, de fazer coisas novas, que a neurociência traz esse aprendizado de que quando a gente se desafia, quando a gente se propõe a aprender uma coisa nova, a gente faz novas conexões cerebrais. Vou falar pra vocês que ela tá fazendo isso nesse momento. Porque ela tá aqui enfrentando a câmera, que é uma coisa que ela tem dificuldade, que ela é tímida, né? E porque quem vê a Gláucia dando aula não tem noção de que ela é tímida. Porque ela dando aula, ela é uma fera, né? Ela é impressionante dando aula. Mas ela é tímida na vida particular dela. Então ela não tem... vê que ela tá se sacudindo toda aqui. Ela não tem esse costume de falar para as câmeras, então assim, ela tá enfrentando isso, tá fazendo uma coisa diferente e muitos dos que eu tô entrevistando estão fazendo isso pela primeira vez, né? Todos nós estamos aí nos desafiando, aprendendo, eu também tô aprendendo. Neuroplasticidade. A gente tá aprendendo, né? Esse a Gláucia é super reservada, ó, tem uma pessoa aí que te conhece. Super reservada, eu consegui, ó, sequestrar ela e trazer ela pra cá pro meu sofá pra gente fazer essa entrevista, né? E aproveitei Tati, que a Gláucia também é minha vizinha. Ana, Guilherme. É minha amiga, é minha vizinha, minha professora, porque eu vou te falar, o que eu gosto muito na Gláucia, quando você vai fazer uma aula com ela, que ela te contagia com uma energia, porque ela entra na piscina com você, ela só falta pegar você e fazer o exercício, sabe? Pegar o teu braço, a tua perna, é uma coisa incrível, é contagiante mesmo, é um vício, você fica viciado na aula dela, realmente eu super indico a Gláucia, né? Não é à toa que ela tá aqui, não é só porque ela é minha amiga, eu realmente admiro muito o trabalho dela, acho ela sensacional, né? Não posso falar um palavrão aqui porque a gente tá de dia, mas ela realmente é sensacional. Mas então é isso, gente. A gente tem que se desafiar, né? Então a Gláucia tá fazendo isso. Todo dia ela posta um desafio aí, que é um jeito dela estar presente com os alunos, né? Então os alunos mandam um feedback pra ela, que fez, que não fez. Isso é muito legal. Ela é uma fera dando aula, ó. Estão falando aí. É um vício a aula dela, tá vendo? É isso mesmo. Quem não gosta da Gláucia é ruim da cabeça ou doente do pé, tá? Tá vendo? Um fã-clube aí da Gláucia. Excelente. Tô liberando a citocina aqui pra caramba. Tô ficando emocionada. Muito legal, gente. Essa interação é muito gostosa, né? Aquece os nossos corações aí, a gente poder estar tendo essa troca numa época que a gente tá tão isolado, né? A gente tá nesse isolamento social que a gente não vê as pessoas, não tem uma troca, não tem um sorriso, não tem um olhar. E aí a tecnologia nos proporciona isso, né? Isso é muito legal. Quero agradecer aí a participação de vocês, viu? Muito gostoso. Então sigam aí a Gláucia, participem aí dos desafios que ela tá fazendo todos os dias. Todos os dias tem um desafio novo. Você vai liberar aí os hormônios da felicidade, né? Pra você não ficar aí em casa jururu, chororô. Só depressão, verdade, só tristeza. O bacana até da atividade física é que ela
na neurociência, ela é bem clara que ela propicia você ter um rendimento melhor no seu dia, você ter um rendimento de concentração, você vai criar mais rotina, você vai criar uma organização melhor do seu dia a partir do momento que você tem atividade física inserida ali no seu cotidiano. Tudo melhora, é um conjunto. Então, assim, a gente precisa mais ainda nesse momento. Não só pela questão, né, do prazer e da gente tá liberando esses hormônios que produzem a felicidade, mas a gente ter um rendimento e uma rotina, né, que é difícil criar uma rotina para quem está trabalhando em casa, para quem mudou totalmente a dinâmica. Tem pessoas que estão indo trabalhar alguns dias, tem pessoas que estão indo trabalhar todos os dias ainda, mas é uma situação estressante, usa máscara, é tudo muito novo. Então, assim, a atividade física, ela dá essa condição de você ter uma concentração melhor, ela melhora a parte mesmo a nível neurológico, de você estar pronto para essa coisa da rotina diária que a gente está tendo, que a gente não tem uma previsão de até quando vai ser, mas que a gente precisa realmente se adaptar. E volta ao que eu falei lá no início. Adaptáveis nós somos. A gente precisa escolher estar criando uma rotina saudável dentro dessa adaptação. Uma coisa importante, né, que a gente queria falar porque algumas pessoas, a gente tem visto, até a gente tem varanda aqui, eu tenho visto as pessoas na rua fazendo atividade física na rua, caminhando, correndo, independente do que de repente alguns profissionais aí estão indicando, né, de que você pode fazer atividade na rua, ao ar livre, contanto que você não pare para conversar com ninguém, que você não se relacione com ninguém. Mas a gente ficou preocupado porque a gente viu na televisão uma série, assim, a praia cheia, com essa desculpa de que pode. Então tinha muita gente correndo, muita gente andando de bicicleta. Então, assim, a gente acha coerente e a gente tá reforçando o pedido dos repórteres, né? A gente quer fazer um coro aqui com os repórteres, pedindo que as pessoas fiquem em casa. Sim. Dê um jeito de fazer a sua atividade física em casa, sabe? Tem polichinelo, tem pular corda. Você tem outras maneiras de você fazer a sua atividade física em casa sem ser na rua. Porque tem uma outra coisa que é o seguinte, não é você pensar só em si, no seu bem-estar físico, é pensar no outro. E eu acho que a gente está nesse momento, né, Glaucia? Da gente refletir, da gente não ser egoísta. Eu acho que o coronavírus veio para mostrar que a gente já estava sendo muito egoísta, né? Justamente o coronavírus veio porque a gente não estava cuidando bem do nosso planeta, que cada um pensa em si, então as pessoas usam plástico, as pessoas comem o que querem, do jeito que querem. Netuno respondeu. Jogam lixo, Netuno. Nesse final de semana. Então, assim, as pessoas têm sido tão egoístas e é por isso que o planeta está respondendo para isso. Então, se a gente não parar para pensar nesse momento e ser menos egoísta e pensar no outro, pensar no coleguinha, não é só pensar, poxa, eu vou correr mesmo porque é bom pra mim e, sabe, que se dane. E aí tem um monte de gente na praia, assim. Daqui a pouco o isolamento social não tem o menor sentido, porque parece até que as pessoas estão de férias e não estão em isolamento social. Só que a economia tá uma bosta, tá todo mundo falido, o país tá parado, né? E aí o vírus não está parado. Todo mundo doente, a economia também vai ser Não, e o vírus não está parado. Porque se de uma forma ou de outra, a economia vai ser prejudicada. Se todo mundo doente, o país não anda também. Não, e se as pessoas estão na rua, se preservar da questão mesmo da doença, né? O vírus não está parado, né? O vírus não está parado. A pessoa está na rua, o vírus está aí, está circulando. E aí a pessoa acha que tá tudo bem e não tá. E tá prejudicando toda a nação. Até o personal presencial não é bacana. Não é bacana. Você não sabe se naquele deslocamento você tá com vírus e você vai passar para outra pessoa. Ou até você pode receber também. Então, assim, é importante ser consciente. Eu fiquei, como ela sabe, né? Eu tava vários dias sem ver ninguém, enfim, eu tô poupando minha família, porque meus pais têm mais de 70, quase 70, desculpa, minhas avós têm 90.
E, enfim, eles precisam ser preservados. Minha irmã mora em cima dos meus pais e não tá indo nos meus pais, pra você ter uma ideia. Então, assim, a gente mostrar o nosso amor nesse momento, a gente mantendo a distância e buscando outras formas, a ligação, a chamada de vídeo. Por quê? Eu fui ver o mar, porque, assim, uma coisa que eu sinto muita falta pela minha conexão com a natureza era de ver o mar. Eu fui ver o mar um dia, e de carro e tal, enfim, tinha muita gente na praia, pessoas tomando banho de sol. Então, assim, não é a proposta. Atividade física, se vai fazer, vai e volta, mas não é todo dia, porque se todo mundo fizer todo dia, vai ficar cheio, entendeu? Então, assim, você vai ter contato, você vai estar encontrando pessoas, e aí é pra reduzir isso, é pra ter essa consciência. Se você não pensar, se você pensar só em você, você não tá com pensamento que vai ajudar o planeta nesse momento, gente, que vai ajudar o Brasil nesse momento. Todo mundo tem um cantinho da sua casa que bate o sol em algum momento do dia. Exatamente. Todo mundo tem. Ou de manhã, ou de do tarde. Sol é importante. Cara, pega aí um banquinho, bota aí nesse cantinho que pega sol. Deixar o sol bater também é importante. Eu já fiz vídeo aí mostrando eu pegando sol na varanda. De cara, com a minha cachorra pega sol, sabe? Já botei um vídeo aí do meu avô de 92 anos. Lindo. Mandou lá do interior da Bahia, que eu liguei pra ele falando assim, vô, pega sol, como é importante. Ele mandou um vídeo pra mim, ele pegando o sol, fazendo atividade física dele, nas limitações dele, de acordo com o médico, que o médico recomendou. Eu postei aí pra vocês também, o vovô. Eu vou até postar de novo, que eu postei nos stories. E os stories, eles somem, né? Eu vou postar no feed para que vocês possam acessar o meu avô de 92 anos fazendo atividade física no sol, lá no quintalzinho da casa dele, tá? Então, assim, tem como você dar um jeito na sua casa de pegar sol, tá? Outra coisa, tô fazendo uns vídeos também aí no programa que eu tenho Dicas da Tia Pri. Tem cachorro em casa? Tem jeito de você fazer atividade com seu cachorro em casa. Tudo tem jeito, gente. Não tem essa de que, eu preciso Libera sair. Dopamina. E se conectar mais com o cachorro. Se conecta com o seu cachorro. Libera dopamina. Olha, esse é o momento de você se conectar com a sua família, com seu marido, com seus filhos. A nossa psicóloga que tá aí, tá cheio de vídeo legal, a Cristiane Yokoyama, ensinando você a como lidar com seus filhos. Cris, fica a dica aí, acho que não tem vídeo ainda de como lidar com o marido, hein? Como lidar com o marido. Então é o momento de você se conectar com você, com sua família, com seu bichinho de estimação, de você se descobrir, de você se reinventar, descobrir novos jeitos de você tomar sol, novos jeitos de você fazer atividade física, novos jeitos de você viver. E essas conexões neurais novas são... Nossa, por isso que eu defendo a ideia que a gente vai sair da pandemia melhor do que a gente era. Essas conexões neurais novas são essenciais pra gente se tornar uma pessoa melhor. E a gente se permitir o novo, a gente criar condições novas, a gente tá aprendendo habilidades novas, a gente tá criando, mesmo que seja à distância, essa conexão diferente com outras pessoas, resgatar conexões antigas. Eu tenho aluna de personal antiga minha que veio, que me procurou e que eu tô ajudando. E aí a gente renova essa conexão a partir do momento de hoje. Então isso é muito legal, né? É legal se exercitar em família. Você tá ali, se você tá no seu nicho, se você tá com a sua família e fazendo atividade e tá todo mundo se preservando, você pode estar fazendo atividade junto com a sua família. A questão é o estranho vir dar aula pra você. Porque entra em risco todo mundo. E entrar em risco todo mundo para ser um contágio, é um estalar de dedos. E aí a gente tem que pensar justamente nas pessoas que são mais frágeis, né? E a gente tem que pensar justamente nos nossos velhinhos, a gente tem que pensar nos grupos de risco. Porque se essas pessoas, a partir do momento que você tá com o vírus e não sabe, você passa para essa pessoa, você coloca em risco bem grande. E não vem com aquela ilusão de que o jovem ou que o saudável também não tem risco. Tem risco. Na verdade, do que a gente tem controle nessa vida, né? E eu costumo levantar essa questão. A pandemia é só uma abertura de olhos, porque a gente não tem controle de nada. A gente não sabe. Eu não sei se eu vou estar aqui daqui a 1 hora, daqui a 10 minutos. Eu não sei que
falácia é essa da gente achar que a gente é imbatível? A gente não é imbatível a nada. Então, por que não a gente se olhar mais com mais amor, a gente olhar com mais amor os nossos e a gente ter esse cuidado? Como é importante a gente ter esse cuidado nesse momento? Esse exercício de consciência, sabe? De tirar a prepotência, porque você só vai tomar consciência quando você vê alguém próximo sendo atingido pelo vírus, ou doente, ou adoecendo, ou passando situações de risco, né? Então, assim, é um exercício de consciência muito importante que, mais do que nunca, essa pandemia tá trazendo pra gente. Isso aí. Bom, vamos fazer um resumo das coisas que a gente aprendeu aqui. Eu queria, né, porque o tempo tá passando. Vamos fazer um resumo. Você falou várias dicas de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para liberar os hormônios. Vamos fazer um resuminho de que coisas são essas que as pessoas podem fazer? Então, para liberar os hormônios, fazer em casa. Coisas que você pode fazer em casa para liberar os hormônios que você precisa de bem-estar, os hormônios da felicidade. Primeiro vamos falar dos hormônios? Quais são os seus hormônios, Gláucia? Então, endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina. E tem também alguns hormônios motivacionais, como a testosterona, que a prática de atividade física ela não é em níveis altos, né, da nossa forma natural, mas ela faz liberar a testosterona, que ela é um hormônio motivacional, ela é um hormônio de ação, ela é um hormônio de energia, né? E aí, o que acontece? Até o cortisol, em pequenas doses, porque aí a gente consegue estar em condições de ação, de defesa, e a gente consegue dar aquele pico de estresse rápido que a atividade física dá, e a gente consegue ter a sensação de bem-estar. Não a níveis altos, e sim aquele nível que a atividade física consegue, uma atividade física regular e saudável consegue trazer para você. E aí, de que maneira a gente pode estar fazendo? A gente buscando atividades novas, a gente buscando desafios corporais com o peso do corpo. A dança, ela é muito benéfica porque ela realmente traz esse exercício de postura, consciência corporal, entendimento, encaixe, toda essa coisa, né, de organização corporal. Então a dança, ela é muito positiva. Assim como qualquer exercício que traga o peso corporal. É muito importante nesse momento, né? Então, atividades que você consiga ter uma abertura de estar recebendo a luz solar, né? A luz solar, ela é terapêutica. E ainda, tendo essa sensação, você tem uma sensação de pertencimento. Então, é uma condição de natureza, de você se sentir ali no meio. Então, eleva a autoestima, né? E falando em autoestima, o hormônio da autoestima é a serotonina. Então, a gente precisa de ter essa sensação de importância, que a atividade física, ela dá essa sensação de importância, e o feedback daquilo que a gente está recebendo. Não só fazer por fazer, e sim a gente ter essa troca, né? Do que a gente pode atingir, da gente ter essa conquista pessoal e não automática, o que todo mundo faz e receita de bolo, não. E sim a gente ter esse retorno pessoal. E aí a gente consegue ter essa liberação de serotonina, que vai trazer essa sensação de importância a nível pessoal e vai elevar a autoestima. Então, atividades novas, atividades de conhecimento corporal, atividades de consciência, que a gente consiga estar trabalhando o peso corporal, que você consiga ter essa luminosidade, trocas onde você consiga fazer na sua casa, né, com a sua família, com as pessoas. Se desafie em casa, sabe? Trabalhe esse lado junto com as pessoas que você tem no seu lar, na sua família, com as crianças. Por que não fazer? Esse é o momento, sabe, de ter essa troca, e é tão enriquecedor em todos os sentidos. Eu acho que isso não deveria ser perdido nunca, né? Mesmo que você volte às atividades normais, você ter essa importância de estar acompanhando o seu filho, ou de você estar acompanhando o seu cônjuge na atividade, você fazer junto como é crescimento, né? Você ter essa troca. Mesmo quando as coisas voltarem, né, à normalidade. E
é importante a gente estar buscando desafios, né? E o desafio, ele traz essa sensação de bem-estar de maneira mais constante. Então, a gente tem que buscar maneiras de se desafiar. Atividades novas, exercícios novos, habilidades novas, não só, né, dentro do contexto físico, mas do contexto de habilidades motoras finas, algum instrumento, ou o contexto cognitivo, alguma língua nova. Busque novas leituras, busque novas fontes de informação, coisas que você antes não fazia. Eu, por exemplo, eu não era uma pessoa tão virtual, e hoje eu estou muito virtual, mas eu estou muito rica com o que eu posso trazer, o que assim, eu fazia antes, mas eu estou fazendo com muito mais profundidade. Eu estou me sentindo muito enriquecida com a quantidade de informações que a gente pode estar utilizando, trazendo com o virtual. E também quem mora sozinho, né, como até é o nosso caso, procurar se conectar com as pessoas, ainda que virtualmente, né, ainda que pelo celular, ligar para os parentes distantes, né, falar lá com aquele tio, aquela tia também que mora sozinho. Isso também é importante, exercer, né? Solidariedade. Exercer a solidariedade. Então, quem pode, quem não está no grupo de risco, e doar sangue, né? Tem muita gente pedindo a doação de sangue. Sim. Como é importante isso. Quem também pode se sentir seguro, não se sentir com medo, participar. Tem tantas campanhas aí, tanta gente fazendo alguma atividade solidária de entregar comida aos moradores de rua, ou fazer alguma doação, se você pode, alguma doação em dinheiro, ou em comida, ou do jeito que você puder. A doação moral. Uma palavra amiga, né, gente? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, e tudo isso, vocês pensam que não, mas isso tudo tá fazendo também a gente produzir esses hormônios. Sim. Porque isso tudo afeta a gente, né? Serotonina. Então, Glaucia, muito obrigada pela entrevista de hoje, né? A gente aqui aproveitou, acho que a gente aproveitou bastante. Como é que tá o nosso tempo? Isso, a gente aproveitou bastante. É muita informação. É muita informação, né? Quem sabe a gente não traz a Glaucia aí no outro dia pra gente, né, trazer... Sugar um pouquinho mais dela, de conteúdo, né? Ainda bem que nós temos um mundo virtual, né, Cris? E o que eu queria fazer já um convite para vocês, porque eu já tenho as próximas 2 entrevistas já aí marcadas. Então, sexta-feira, gente, toda segunda e sexta a gente tem live marcada, tá? Então, sexta-feira a gente já tá aí marcado com a Nil Amorim, que ela é nutricionista e ela vai estar falando pra gente como a gente pode fortalecer o nosso sistema imunológico, se alimentando corretamente, tá? Vai ser excelente. E na segunda que vem, às 10 horas, a gente vai estar com o nosso queridíssimo Ed, da Maison Meyer, que vai estar aí ensinando pra gente como fazer uma boa maquiagem para os nossos vídeos. Gente, muito importante isso. Ed também tá aqui, né, assistindo a live, né, Ed? Semana que vem é você, hein? Ed também é super talentoso. Então vai estar aí nos ensinando, nos dando dicas valiosas que também nos ajudam com a nossa autoestima, né? A importância da gente estar bonito, bem apresentável. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que está aí fazendo vídeo, fazendo live, pro lado profissional. Fala sua experiência. Sim, é importante para o nosso dia a dia, né? Para nossa autoestima. Mas também pra gente estar aí bonito pra vocês, né? A gente, eu me maquiei aqui do meu jeito, né? Agora com um profissional dando dicas, gente, eu vou ficar muito mais bonita nos vídeos aí pra vocês, com certeza. Então não percam, quero maquiagem. Não percam então as nossas lives, gente. Foi muito gostoso essa interação aí com vocês, tá? Muito obrigada por todo mundo que participou. E a gente vai deixar gravado. Alguma coisa. Vou deixar gravado, tá? Vou deixar gravado aí, vou compartilhar com vocês. Gente, não dá mais pra gente ficar fazendo, responder coisas agora. Realmente vou estar encerrando, porque tem um tempo aí, o Instagram vai... A live gravada, corta, tá? Pode assistir. Se a gente não encerrar, o próprio Instagram corta. Então é o seguinte, vou deixar gravado, vou postar no YouTube, vou postar no Facebook, vou postar depois no Instagram. Por enquanto fica no Story já, né, 24 horas, mas vou estar aí, vocês podem compartilhar também à vontade, tá?
curtam aí a gente, acompanhem a gente aí, vai ser um super prazer ter vocês aí nas nossas lives. E participem. A gente tá aqui pra vocês. Eu tô fazendo isso aqui com o maior carinho do mundo para que vocês possam participar. Eu vou estar tentando trazer profissionais de diferentes áreas pra gente conversar, tá? Tô conversando aí com historiador, médico. Me aguardem, porque a tia Pri tá caprichando aí nas entrevistas para vocês poderem estar aí crescendo nesse momento de crise, de isolamento social. Não quero deixar vocês sozinhos. Nada de isolamento não, tá? O isolamento é para ficar em casa, mas eu tô de olho em vocês. Tô aqui com vocês, tá bom, pessoal? Obrigada, beijos, gente. Obrigada, beijos. Muito obrigada. Gratidão.